Só fala pra mim como é que você viu o jogo de ontem. Chorou muito. Fluminense bem demais, achei que o Fluminense entrou muito focado e o Flamengo com algumas peças ali não correspondendo. Emerson Royal muito mal, depois a gente ter elogiado ele contra o Vasco, ele muito mal. Eu acho que o Ortiz não é comum, a gente não pode nem criticar muito o Ortiz, porque não é comum ele falhar, falhou ontem, mas é um cara que é diferenciado, mas ele vem de lesão também, estava se recuperando. Agora, eu acho que não vai ser comum o Ortiz falhando, mas aconteceu. Gostei muito do André, eu acho goleiraço. Né? Em alguns momentos ele ali mostrou que realmente foi uma grande contratação, não teve culpa nos gols. Acho que o Flamengo não soube, mais uma vez, criou e não soube aproveitar as oportunidades que criou, como podia abrir o placar com o Samuel Lino aqui. Eu acho que estava 0x0, né? Estava 0x0 Samuel Lino. 0x0 aí, ó. Esse lance 0x0 foi o primeiro tempo. É inacreditável. Ele quis... Eu fazia esse gol. Ele quis fazer, sabe o quê? Sabe por que ele não fez esse gol? Olha que eu não sou grande jogador, mas eu fazia esse gol. Já joguei na praia brincando e tal, mas esse gol eu fazia. O cara quis dar de ladinho assim, tá tipo... né? Pelo amor de Deus, ali mete o pé, meu irmão, e faz o gol, cara. Ele embaixo da trave, já sem goleiro. Não dá pra aceitar. Né? E aí o Fluminense inclusive dominou o primeiro tempo pra mim. Eu acho que o Flamengo volta da paralisação da chuva muito mal. O Fluminense merecia até sair o primeiro tempo ganhando e não foi. O Flamengo teve a chance de abrir o placar, não soube aproveitar, e quem não faz leva. A bola pune, e é isso aí. Eu acho que infelizmente continua oscilando o Emerson Royal, né? Desatento, vacilando, não só no lance do gol. O Flamengo, acho que vale a gente ressaltar, entrou muito bem o Cebolinha, né? E poderia ter mudado o jogo. Mas assim como no Brasileiro, o Fluminense fez 2x0, o Flamengo faz o gol, até tem a chance de chegar para empatar, mas já era tarde e não conseguiu. Eu acho que, realmente, se a gente pegar o histórico recente, Fla-Flu, Flamengo e Fluminense, é o clássico que é mais difícil do Flamengo ganhar, né? É difícil para o Fluminense, mas é difícil para o Flamengo. Acho que os dois realmente tá muito equilibrado. Os últimos 10 jogos, eu vi lá, parece que tá igual, né? E os últimos 10 jogos, 5, o Fluminense tem uma... depende do recorte, né? Os últimos 30, nos últimos 30 jogos, o Fluminense nos últimos 5, depende. Nos últimos 5 também. Nos últimos 10 o Flamengo tá em vantagem. Nos últimos 10 o Flamengo tá em vantagem. Nos últimos 5 o Fluminense tá em vantagem. O Fluminense já virou de novo isso, com as 2 vitórias agora. É um clássico que tem muita... Eu falei isso aqui. O que acontece com o Flamengo contra o Fluminense, hein, Papa? Que é um time muito mais poderoso, com muito mais dinheiro. Falando sério, esse Flamengo que atropelou o Vasco no meio de semana, atropelou. Foi de propósito. O Vasco fez de propósito pro Flamengo achar que ganharia tranquilo os outros jogos. Papa, e o Fluminense ontem com time misto. Estratégia, Papa. O Fluminense com time misto, o meio campo inteiro reserva. Não, mas o Flamengo sem Arrascaeta, sem Jorginho. Também, os dois times mistos ontem. Ok, mas vamos lá. O Flamengo, a arte do Flamengo define isso tudo. A arte que o Flamengo postou dos dois na janela ali e tal. É o clássico imprevisível, é o clássico mais famoso do mundo. É o maior clássico do mundo, onde não importa o time que tá melhor ou o time que é favorito. Isso não existe no Fla-Flu. Eu falei isso aqui, é um clássico imprevisível. Falei isso na semana, antes do jogo. Brinquei que ia ser 3x0 o Flamengo, mas eu já tinha falado antes, falei que é um clássico. Era brincadeira, Eu boto pilha, né, eu boto pilha, mas eu sei que é um jogo dificílimo. Há quanto tempo não tem uma vitória elástica no Fla-Flu? Tem de vez em quando, mas é raro. Então, é isso. Desde os 4x1 na final do Carioca. Ih, rapaz! Olha o Ilan, hein? Não, o Flamengo meteu 3x0 também. O Flamengo meteu 3x0 também. Meteu não, filho. Pega aí, eu não... Boas férias aí, Papa. Bom descanso aí, cara. Boa folga. Obrigado aí por Tamo junto, irmão. Com a gente. Abração aí, meu irmão. Saúde aí pra geral. Cara. Valeu. Valeu. Esse lance é inacreditável. Esse lance do Emerson Royal. Se a produção puder voltar nesse lance... do gol do Kennedy, não, mas a questão não é o reflexo. O reflexo é o de menos. A questão é a movimentação. Ele tá marcando ali a bola o tempo inteiro. O Serna passa nas costas dele, ele nem vê. O problema foi esse, não foi o desvio. A bola bater nele é o de menos. Exato, mas o reflexo foi justamente porque quando ele foi ver, o Serna já tava lá. O Serna já... Ele não viu, ele marca a bola o tempo inteiro, ele fica lá olhando pra bola, o Serna tá atrás dele o tempo inteiro, passa por ele nem vê. E outra coisa, o Varela tava no gol. Então, se aquela bola vai no Serna, era gol do mesmo jeito. Ele tava ali de cara pro gol fazer o gol. Então, a marcação do Emerson Royal nesse lance chama atenção não pelo erro do desvio,
mas por ele não ter percebido em momento nenhum numa bola parada. Se a gente estivesse falando de uma bola em movimento, até dá pra... mas ali era um lance de bola parada, de um escanteio, e ele não vê a movimentação do Serna atrás dele em momento nenhum. Tá? O Fluminense acho que foi melhor em boa parte do jogo. Kevin Serna marcando no Flamengo de novo, né, Elan? Contratinho renovado. Tinha marcado, o Fluminense tinha vencido o Flamengo no fim do ano, 2-1 no Brasileiro, gols do Lúcio Acosta, e o Serna naquela bola que ele conseguiu roubar do Rossi, né? Tinha feito o gol ali também. Velocidade impressionante naquele lance, né? Não. Por mais que o Rossi tenha foi falhado. Muito bem. É um jogador que é chato, né? O famoso jogador chato. Eu usei o adjetivo ontem com a Bruninha, eu falei que o Kevin Serna é um jogador honesto. Ela ficou, honesto? O que é isso? Falei, mas é isso, é um jogador honesto. O Flamengo talvez sentiu um pouco, alguns jogadores talvez sentiram um pouco o jogo físico contra o Vasco, porque contra o Vasco o Flamengo colocou uma imposição física muito grande. O Léo Ortiz falhando além da conta, mas o Léo Ortiz ele não termina, ele teve o problema da lesão e ele não termina o ano tão bem. Né? A gente pode falar que alguns jogos do Léo Ortiz que não foram grandes jogos assim, e até por isso o Danilo acabou terminando a temporada em alta. Então acho que o Léo Ortiz ainda vai precisar se recuperar um pouco dessa parte física, e aí não pode dar bobeira, porque hoje você tem alguns concorrentes como o Danilo e o Vitão, são concorrentes muito fortes, o próprio Léo Pereira, ontem o Felipe Luiz inverteu, né, o Ortiz de lado com o Vitão, então assim, mostra o quanto ele está de olho nessa disputa de posição ali na zaga do Flamengo. Alguns jogadores que deveriam aproveitar a oportunidade não aproveitaram, como o próprio Samuel Lino, mais um jogo muito abaixo do Samuel Lino, e aí o Everton Cebolinha entra no jogo e coloca um tempero no jogo, é mais objetivo, com a bola no pé, um jogador que está sempre procurando a finalização, está sempre procurando o gol, então acho que é um pouco, o jogo acaba sendo ruim para esses jogadores. E tem o Alan, foi muito criticado também pelo torcedor, fez um jogo muito abaixo também, Alan, Emerson Royal, Samuel Lino. Agora o André estreou muito bem, o Felipe Luiz até falou sobre a estreia dele, a confiança dele com a bola nos pés. Ele falou que o Andrei mostrou confiança até demais com a bola nos pés, mas isso é bom, ele mostrou que não tem medo de jogar com os pés, é algo que o Felipe Luiz preza muito, então acho que vai ser uma briga interessante com o Rossi. Acho que o André chega realmente para brigar por essa posição aí com o Rossi, fez uma defesaça no primeiro tempo, o chute do Serna, tava ali, o zagueiro estava na frente dele, e ele pulou muito bem, conseguiu tirar a bola. E o problema, né, Elan, do Flamengo, que quando a gente falar um pouco de mercado, a gente pode falar sobre isso, segue sendo a questão do ataque, né, do atacante. Quando você precisa mudar um pouco ali na frente, ou quando o Pedro não está tão dentro do jogo, o Flamengo tem essa dificuldade de achar alguém que encaixe nas características que o Felipe Luiz gosta, de fazer a pressão ali na frente, de te dar também uma qualidade melhor na finalização.